Eu sou Valane Araújo e estou aqui para te ajudar a se tornar mestre em almoços vegetarianos completos, saborosos e nutritivos, sem usar nada animal. Mesmo que você não conheça nada sobre culinária vegetariana estrita ou vegana. E hoje, especialmente, vamos falar, vamos conversar, vamos fazer, vamos ver, degustar uma sobremesa. Todo almoço pode terminar muito bem com sobremesa. E no universo vegetariano, no universo vegano, especialmente, tem um monte de gente que acha difícil ter sobremesa saborosa sem usar leite condensado, sem usar leite de vaca, sem usar creme de leite, né? Sem usar açúcar branco, sem usar chocolate, cacau, uma série de ingredientes que não são muito bons, não são bons, não é nem muito, não são bons para a saúde, mas que fazem parte aí do universo das sobremesas clássicas. E o tema que eu escolhi para a gente trazer hoje foi justamente uma sobremesa clássica de Natal, mas na versão vegana, na versão mais saudável, sem usar leite, sem usar ovos, sem usar ingredientes que vão aí baixar a nossa defesa imunológica, tá? Tá preparado? Tá preparada para aprender hoje aí essa versão maravilhosa e aplicar lá na sua casa? Espero que sim. Espero que você tenha trazido aí para nosso encontro, para nossa aula de hoje, papel e caneta, para poder anotar tudo, tintim por tintim. Mas pode ser que desde o momento que você viu o anúncio, né, o post aí dessa nossa aula de hoje, você tenha indagado, mas será que eu vou aprender mesmo? Será que essa sobremesa clássica, numa versão vegana, vai ser mesmo gostosa? Eu vou mesmo amar a sensação, porque a sobremesa, ela dá esse toque, né? E quando você come a sobremesa, você fica com aquela vontade de comer mais dela, né? Aí você pode ter indagado, será que essa sobremesa que eu vou aprender hoje vai mesmo me deixar com gostinho de querer mais? Vai ser mesmo gostosa? Eu te digo, eu te afirmo, vai! Ela é clássica também na minha mesa, tá? De Natal. É uma das sobremesas coringas, simples de fazer, fácil demais, barata, tá? Usa poucos ingredientes e vai ser muito simples para você fazer também. Ela é excelente. Qualquer pessoa vai gostar do sabor dessa receita. E a gente ainda pode extrapolar. Você pode, mas eu já fui em alguns restaurantes veganos, Valane, eu já fui em alguns restaurantes veganos, e aí eu ia provar sobremesa. Eu falei, agora é a hora, eu quero provar a sobremesa. Será que a sobremesa vai ser gostosa? Eu gostei da comida. Eu gostei da criatividade do chefe aqui no prato, na refeição. Será que a sobremesa vai ser boa? E eu falo por experiência para você. Infelizmente, eu tive algumas experiências em restaurante muito ruins. Já provei de sobremesas feitas assim, numa versão vegana que era indegustável, tá? Não gostei e deixei mesmo no prato. Mas
como você, né, que já escutou minha história várias vezes, quem sabe que ao longo dos meus 12 anos como vegetariana, eu fui uma pesquisadora. Eu sempre busquei aprimorar, aprender pratos maravilhosos, desenvolver para que o sabor estivesse presente na nossa mesa. Não abro mão disso. E no quesito sobremesa, claro que tem que ser assim. Tem que ser sobremesa gostosa. E eu já te dou uma dica. Aproveita alguns ingredientes que a gente vai conversar hoje para você visualizar como dica para você poder pegar como base para você refazer algumas outras sobremesas clássicas que existem, tá? Eu vou pedir ajuda. Bem, eu quero só a tua ajuda para me dar o feedback se tá dando para acompanhar aqui direitinho. Porque eu tô aqui sozinha e às vezes no celular ele pode estar desligando ali, como aconteceu algumas vezes. Eu me lembrei disso. Deixa eu dar uma verificada. Tá tudo bem, ótimo. Muito bom. Maravilhoso. Estou sem alguns recursos aqui para acompanhar. Mas, continuando, pega a dica. Tem alguns ingredientes, vai me dando um feedback que eu não consegui ligar aqui no computador. Tem alguns ingredientes em sobremesas que você sabendo como substituir, você vai poder fazer isso com várias sobremesas clássicas que existem. Por exemplo, se você aprender como fazer um leite condensado vegano delicioso, todas as receitas que tem leite condensado, você pode colocar ali fazendo uma pequena modificação, uma pequena alteração. É claro que para fazer isso, o melhor é você ter um acompanhamento, uma consultoria, e é isso que eu gosto de fazer no curso Almoços Vegetarianos que eu desenvolvi. Mas a gente consegue transformar, sim, vários pratos clássicos em pratos deliciosos, tá? E já que eu falei aqui em leite condensado, você pode me perguntar: será que existe leite condensado vegano gostoso? Porque aquele leite de vaca é saboroso demais. Olha, pode ser muito saboroso, tá? Mas leite de vaca não foi feito para ser humano, lembremos disso. Há diversas pessoas, né, que apresentam alergia ao leite de vaca, desde bebês, quando nascem, né? E alguns se adaptam àquele leite, porque o ser humano muitas vezes é assim, né? O alimento não é apropriado para si, mas pelo contato tão constante, o organismo acaba se acostumando com aquilo. Mas diversas doenças, né, podem ser desencadeadas sim pelo leite da vaca, manteiga, né, e os derivados aí do leite. E existe um leite hoje no mercado que existem várias formas de fazermos leite condensado, por exemplo. Apesar que a gente não vai usar hoje leite condensado na receita, leite condensado vegano, mas eu vou falar disso para você, porque estamos falando de sobremesa. E leite condensado é um item importante na sobremesa, né? Então existe um leite hoje no mercado que é ultra mega saboroso. Se você ainda não conhece, você precisa conhecer. Se você for na prateleira de produtos naturais, você vai achar uma série de opções de leite de soja, de leite de amêndoas e isso e aquilo outro, né? Agora, existe uma marca de leite de soja, eu não estou sendo paga para falar para você sobre esta marca, mas eu vou falar, porque ela já me acompanha na minha cozinha há muitos anos, que é a marca Supra-Soy, tá? Não é o Supra-Soy original. Eu vou até lhe mostrar a latinha,
que é para você não errar se você quiser comprar, tá? Essa latinha aqui, ó, lilazinha, Supra Soy, sem lactose, original. Esse leite é ultra mega saboroso. Não tem o sabor residual da soja, tá? Ele é super leve, ele não é forte em açúcar, além de conter ainda algumas vitaminas, tá? Que são acrescentadas, como por exemplo a vitamina B12. Tem também mais aqui acréscimo de cálcio, ferro, zinco, vários alimentos. Então, se você incluir, né, por exemplo, um leite desse que eu indico, eu utilizo, tá? No seu dia a dia e também ao fazer sobremesas, vai dar bom, porque o sabor dele é muito bom. Não recomendo você utilizar aquele extrato de soja para fazer esse leite condensado. Não recomendo você usar outras marcas inferiores, até mesmo da Supra Soy, tem uma que é mais baratinha, não é bom, tá? Não é bom. É esse que eu acabei de te mostrar que é bom, Supra Soy original. E eu coloquei inclusive até um pouquinho aqui para você visualizar, né, nesse potinho. Com esse leite Supra Soy, ó, instantaneamente dá para fazer leite condensado. Eu ensino isso também, né, no treinamento que eu desenvolvi e dá tudo ótimo. Então, junto com ele, sempre para fazer o leite condensado, a gente precisa de açúcar, né? E aí a gente vai, e agora? O que a gente faz? O açúcar ali não dá uma baixada no sistema imunológico, na imunidade? Sim. E aí a gente tem algumas alternativas ao açúcar branco. Temos diversas. Nós temos adoçantes artificiais, que eu não indico, né? E nós temos adoçantes naturais, né? Como a estévia, que eu particularmente não gosto do sabor, porque deixa um sabor residual que muda, né, o sabor daquela receita. Então, se você vai fazer uma sobremesa ou um suco, ou o que for, uma coisa doce, e vai colocar um tipo de adoçante daquele, pode ficar preparado que vai ter mudança ali no sabor da sua receita. Mas existem outros adoçantes naturais que até mesmo pessoas que têm diabetes podem utilizar e que não altera o sabor da receita, não altera o sabor do alimento. E eu vou te falar, tá? Eu tenho aqui para te mostrar, por exemplo, ó, o xilitol. Ele é um pouquinho mais caro ou um montinho mais caro, sim, tá? Mas é importante a gente reduzir o consumo de qualquer tipo de açúcar, né? Se você antes tinha o hábito de fazer um suco muito doce, vai diminuindo a quantidade de açúcar que você coloca, né? E quando você fizer a substituição por um açúcar demerara, ou melhor, por um xilitol, por um agave, o agave é em forma líquida, tá? Tudo isso é extraído das plantas e são adoçantes naturais. Hoje o xilitol tá super na moda e dá pra gente usar em tudo, bolos, sobremesas, sucos, todas as receitas que você quiser usar, o xilitol ele vai substituir o açúcar branco igualzinho, sem deixar sabor residual, sem deixar a sua receita com gosto desagradável. Vai deixar docinha, tá? Do jeito que a gente gosta quando a gente vai comer uma sobremesa, né? Ou quando a gente vai comer alguma coisa doce. Então, por exemplo, no leite condensado, quer fazer algo 100% assim, bem naturalzinho? Pode fazer a união de xilitol e esse leite Supra Soy, como eu te falei, junto com uma porção de água quente, bate no liquidificador, leva para a geladeira e vai dar um leite condensado rapidinho, maravilhoso, tá? E outra alternativa
bem mais barata, mas que também tem bem mais calorias do que o xilitol. O xilitol é super baixo em calorias. Pessoas que querem emagrecer, crianças. Ó, gente, ó uma coisa importante. Se a gente vai comer um doce, logo depois a gente vai sentir uma sensibilidade nos dentes. Porque o açúcar ele começa a corroer ali, ele começa a agir ali nos dentes. Então, o xilitol é super indicado também para crianças, né? Para ajudar nessa dentição, para não deteriorar. Mas independente de qualquer coisa, terminou de comer, escovar os dentes. Mesmo depois de usar xilitol, tá? Como doce, como adoçante. Então, pegou a dica? Pegaram aí a dica de açúcar, de substituto do açúcar. Então, eu estava falando do Demerara, né, que é uma opção barata, que a gente pode sim usar no nosso dia a dia, mas usar com moderação. Existem algumas receitas que é melhor a gente usar o mascavo, que é mais escuro, para receitas escuras, né, gente? Numa sobremesa como a que a gente vai fazer hoje, não combina a gente usar açúcar mascavo, porque vai mudar totalmente a natureza da receita. Apesar dele ser um pouco mais saudável que o Demerara, mas se você vai optar por usar o Demerara, use por usar um açúcar mais barato, use o Demerara, tá? Se você vai optar por usar um açúcar mais saudável, use o xilitol, por exemplo, que você vai encontrar em lojas de produtos naturais, ok? Então, dito isso, vamos então começar a falar sobre a nossa receita de hoje. Natal tem que ter sobremesa, né? Nós fizemos aqui já na aula 3 uma salada natalina deliciosa com aquela maionese de castanha, né? Se você perdeu é uma pena, mas ela é muito gostosa. E aquela maionese dá para colocar no pão também, tá? Só como acréscimo e outras coisas, lanches. Fizemos depois, na aula 4, que foi ontem, né? Fizemos um rocambole de batata delicioso, que depois da aula, tudo que a gente soube fazer foi devorar aquele maravilhoso rocambole, comer tudo, que tive que postar, né? A nossa foto, já tendo devorado tudo. E hoje nós vamos fazer uma sobremesa clássica, que é o manjar de coco. Já está preparadinho aqui para a gente montar esse manjar. Para fazer o manjar, nós temos algumas etapas, tá? Então eu precisei mesmo adiantar as etapas, porque você sabe, a maioria das sobremesas, elas precisam ficar um tempo na geladeira ou no freezer. Então, esse processo eu já deixei acontecendo justamente para que vocês vissem o resultado final. Mas fica tranquilo que assim como as outras, eu vou deixar nos stories, tá? As etapas de como foi o processo que você não vai ver acontecendo aqui na aula ao vivo, tá? Então, deixa eu pegar aqui o meu manjar. Ó, está aqui a estrutura do meu manjar já na forminha. Saiu da geladeira. São 2 etapas para fazer, eu vou continuar o processo com vocês, mas eu vou falar o que já aconteceu, tá? São 2 etapas para a gente poder fazer o manjar de coco, que é uma sobremesa clássica natalina. A primeira etapa é fazer essa estrutura. Deixa eu pegar um paninho. Essa estrutura que é a massa. Que é a massa do nosso manjar. Aqui eu já vou tirar aqui o plástico filme. Então, a massinha, que é que você vai precisar para fazer a massa do manjar.
eu vou te falar os ingredientes e se você trouxe papel e caneta para esta aula, essa é a hora de você poder anotar. Então anota aí, manjar de coco, ingredientes da massa. Eu fiz um manjar pequeno. Você pode, para o dia do seu Natal, fazer o dobro da receita, se você vai receber mais convidados. Se não, se é para 3 pessoas, por exemplo, como aqui em casa, faz um pequenininho, como o que eu vou te falar agora, tá? Então, olha só, para esse manjar, a gente vai utilizar 100 ml de leite de soja Supra-Soy. Eu vou te falar a marca, porque eu quero que você conheça esse leite, se você ainda não conhece, para você experimentar o sabor. Você não vai colocar extrato de soja, tá? Você vai conhecer esse leite, a não ser que você tenha alergia à soja. Aí use um leite de castanha, pode usar um leite de amêndoa, tá? Que são leites também saborosos e que vai ser ótimo aqui na sua receita. Mas para praticidade, faz ali, ó, para fazer 100 ml, você vai colocar 100 ml de água com 1 colher de sopa desse leite. Então, é líquido, tá? 100 ml. 100 ml de água e 1 colher de sopa do leite em pó de Supra-Soy e vai dar aí 100 ml de leite de soja Supra-Soy. Esse é o primeiro ingrediente da sua lista, tá? Depois, você vai colocar aí 500 ml, na verdade, meio litro, 500 ml de leite de coco natural. Eu não recomendo você fazer o seu manjar vegano delicioso com o leite de coco de caixinha ou leite de coco do supermercado. Às vezes na pressa, às vezes com pouco tempo, a gente vai lá e pega, né? Se for esse o caso, pegue da melhor qualidade que tiver e faça o seu manjar. Mas dê um tempo para o seu manjar ficar mais natural ainda e faça o seu próprio leite de coco. Eu tenho receita de leite de coco no meu canal do YouTube, você pode ir lá e ver o processo, mas é muito simples. Para fazer meio litro de leite de coco para o seu manjar, você vai fazer o seguinte, você vai esquentar, isso eu vou deixar nos stories também, tá? Tô falando aqui, mas fica tranquilo. 500 ml de água quente, vai colocar no liquidificador com 2 xícaras de coco. Pode ser coco ralado ou coco em pedaços. Então, vai ser a mesma proporção de água e a mesma proporção de coco, coco puro, coco seco, descascadinho ali, para você ter algo bem natural. Aí você bate bem no liquidificador. Então, como eu utilizei ele integral, eu não coei, porque nessa receita do manjar a gente usa coco ralado. Então, se eu não estou usando um leite de coco de supermercado, eu não preciso acrescentar um coco ralado. Eu aproveito esse mesmo coco que eu bati e já utilizo de forma integral. Entendeu? Ficou alguma dúvida? Se ficar alguma dúvida, deixa a perguntinha aí que eu respondo, tá? Feito isso, então você já tem aí o seu meio litro de leite de coco, tá? Somado a isso, acrescenta aí na sua lista 6 colheres de sopa de amido de milho, porque a gente vai engrossar o nosso manjar com amido de milho, ok? Depois, você vai usar 5 colheres de sopa de açúcar demerara ou de xilitol. Já te contei tudo aqui sobre esses dois, né? Então, você vai escolher o que é que você quer para adoçar e você vai adoçar com um dos dois. A medida são 5 colheres de sopa de açúcar demerara ou xilitol, ok? E depois você vai utilizar, eu iria dizer 50 gramas de coco ralado, mas a história já está contada. O coco ralado já está na batida do coco original. Beleza? Deu para anotar tudo aí? Então pronto. Esses são os ingredientes da massa.
Agora, anota aí a segunda etapa, que são os ingredientes da calda. Porque todo manjar tem que ter uma calda. Essa calda eu fiz agora há pouco, por isso que estava ali no freezer, no congelador, que era para poder dar uma esfriada, porque a calda a gente precisa usar fria, tá? Então é o seguinte, aqui eu fiz uma calda que tá bem grossinha, ó, uma calda de ameixa. Você pode fazer calda de morango, tá? Pode fazer calda de um monte de coisa. Aqui eu fiz de ameixa pra gente. Opa, obrigada, meu querido esposo, que tá sendo maravilhoso aí, ó, já digitou a receita aí pra você, viu? Então, ó, copia e cola, anota aí rapidinho, que a Alan já colocou aí pra vocês, registradinho os ingredientes. Muito obrigada. Então, olha só, pra fazer essa calda maravilhosa, é muito simples. O que é que você vai usar? De novo, a gente vai precisar, essa eu fiz com açúcar demerara, tá? Eu não fiz nenhuma vez na vida a experiência de fazer uma calda do jeito que eu vou mostrar aqui pra vocês com o xilitol. Porque primeiro a gente deixa esse açúcar aqui caramelizar. É aquele processo igual a gente faz para pudim. Aí o que eu fiz com o açúcar demerara? Eu bati, eu vou mostrar para vocês nos stories. Eu bati a porção que eu vou dizer para vocês no liquidificador e aí ele ficou bem fininho. Quando ele ficou bem fininho, coloquei na panela e aí ele foi derretendo até virar um caramelo. E detalhe, nunca mexa seu caramelo, porque senão sua colher, né, vai ficar com o caramelo ali duro bastante e pode atrapalhar o processo. Pode atrapalhar o processo. Então, bata no liquidificador para fazer o caramelo, o seu açúcar demerara, tá bom? Igual eu te mostrei lá nos stories. Eu vou te mostrar lá nos stories quando terminar a nossa aula de hoje, ok? E aí é o seguinte, eu vou te dizer a quantidade que você vai usar de açúcar, de ameixa. A quantidade de calda que eu fiz aqui para esse tamanho para essa quantidade de massa do nosso manjar é dobrada. Então, pode fazer metade disso aqui. Coloca meia xícara de açúcar demerara, tá? E transforma ela mesmo num pozinho. Deixa ela bem batidinha, deixa esse açúcar bem batido. E use 15 ameixas, tá? Com uma xícara de água. Só 3 ingredientes. Meia xícara de açúcar demerara, uma xícara de água e 15 ameixas sem caroço. E aí, para fazer, bata o açúcar no liquidificador, coloque para caramelizar. Depois, acrescente a água com a ameixa e você vai deixar ferver por 20 minutinhos, mexendo de vez em quando. Duas coisas você pode fazer. Você pode deixar a sua ameixa de molho nessa uma água, um pouquinho de tempo, ou você pode picar metade dessas ameixas e colocar elas picadinhas sem ter deixado de molho, que aí vai dar uma consistência legal para sua calda também, ok? Falei sobre a calda, agora eu vou falar um terceiro item que nós vamos usar na nossa sobremesa, que é o coco queimado, para decorar, e que fica gostosinho também depois que a gente come. Para fazer o seu coco queimado, ó, você pode
ralar o coco natural, caso você não encontre, né, já um coco queimado de qualidade para comprar. Já que você está trabalhando com coco natural, igual eu fiz hoje, para começar essa receita para vocês, você vai aí, ó, ralar grossinho o seu coco ou fininho, se for o seu gosto, e vai queimar esse coco na panela. E como é, Valane, que eu vou queimar esse coco na panela, que eu nunca fiz isso? Muito simples. Você vai ligar, botar a sua, pode ser uma frigideira antiaderente de preferência, tá? E uma espátulazinha que não vai arranhar a sua frigideira. Coloca o coco puro lá, tá? Dá uma aquecida nessa frigideira. Coloca o coco ralado puro, não é para colocar água, nada mais, porque o coco já tem o suficiente para ele ficar douradinho. E no fogo médio alto, você vai deixar ele ficar douradinho, tá? Quando ele ficar douradinho, e eu vou te mostrar isso nos stories também, para você ver como foi o processo. Quando ele ficar douradinho, aí tá bom. Você vai e transfere para um recipiente para ele esfriar, para você poder usar na sobremesa. Ok? Entendido? Então é isso. Te expliquei como faz a calda. Alguma dúvida? Se tiver alguma pergunta, usa a interrogação aí que a gente, daqui a pouco a gente olha as perguntas, tá? Então, te expliquei como fazer a calda de ameixa e te expliquei como fazer o coco queimado, que a gente vai usar para decorar. Agora eu vou te explicar como você vai acompanhar os vídeos, mas eu vou te explicar como é que você faz a massa, que é muito simples. Fez a soluçãozinha de 100 ml do leite, fez o seu leite de coco, como eu já te falei no início da nossa aula hoje, você vai levar aí aquela misturinha, o leite que você fez, o 100 ml, você vai misturar com o amido de milho, tá? Então pega essa dica. O amido de milho você não vai colocar direto na panela, porque o leite, inclusive o leite de coco, ele vai estar quente. Lembra que o leite de coco a gente tem que fazer com o leite, com a água quente? Porque se a gente não fizer com a água quente, não vai dar ponto bom. Vai dar um leite gorduroso, onde você vai ver ali, ó, a parte branca e a parte que não é muito boa, tá? Usa a parte da interrogaçãozinha, que aí daqui a pouco eu vou lá na caixa. Bateria? Voltamos. Se você não gostar daquela sensação do coco, de muito coco na massa, dá uma coada naquele leite de coco, como eu te mostrei que deve fazer. E aí usa metade, né, daquele farelo do coco, né, daquele coco ralado que ficou, tá? Daquele coco batido que ficou. Então essa é a observação. Eu usei integral. Então você vai mexer essa massa, já sabe que o amido de milho vai engrossar, e aí vai mexer até engrossar. Engrossou, deixa ferver mais 1 minutinho, 2, pronto. Você vai pegar uma forminha bem bonitinha, ó, com os detalhezinhos, vai molhar essa forminha embaixo, pode ser dessa, pode ser de alumínio, antiaderente e tal, e vai jogar ali a sua massa, tapa e leva para a geladeira. Vai ficar ali umas 2 horas até dar o ponto. E o ponto é exatamente o ponto para desenformar, que é o que nós vamos fazer agora, tá? Minha massa, ela já ficou o tempinho suficiente ali na geladeira e eu espero que ela desenforme bonitinho. Vamos lá? Vamos lá. Então, essas forminhas de silicone são ótimas, né? Deixa eu ver aqui. Ó, já desenformou, tá? Tcharam! Ok.
Deu para acompanhar? Ó que lindo, hein? Rapidinho, já fiz, tá, gente? Tá pronto meu manjar, viram como é rápido? Está prontinho. Então, olha só. Agora, eu vou até dar uma mudada aqui de posição que a gente não vai utilizar, mas esse. E aqui eu dou uma ajeitada pra gente poder decorar, tá? Deixa eu só pegar uma colher um pouco maior. Uma colher maior. Então, ó, minha calda ficou realmente bem grossinha, tá? Mas ela está super saudável e saborosa, tá? Ó, com pedacinhos, que eu visualizo melhor a parte que eu tô de cá. Com pedacinhos. Então, como eu te falei, se é uma família pequena, uma receita dessa, como eu te falei aqui, já é suficiente. Se é uma família maior, você dobra, tá? Dobra a receita para dar para todo mundo. Ok? Deixa eu ver como é que tá pra cá, minha gente. Vamos dar uma ajeitadinha aqui. Joga um pouco pra cá. Mais pra cá. Foi encerrado por aqui. Tá dando pra acompanhar bem? Bem? Tá dando pra acompanhar? Travou? Voltou? Ó, já tô colocando aqui o coco. Tá? E aí a decoração você faz do seu jeito. Isso aqui tá uma delícia, gente. A gente desfruta isso aqui não é poucas vezes não, viu? Pronto, já tá bom. Está feito! Aqui. Tinha dado uma travadinha, né? Mas ó, bom apetite, bom Natal para você, com sua família. Agora eu quero ver. Então, ó, a Maiara perguntou, já tô vendo ali a perguntinha dela. O xilitol serve para fazer caramelo? Eu até mencionei, né, na hora que eu apresentei o xilitol, na hora do caramelo. Eu, particularmente, nunca fiz caramelo com xilitol. Então, a gente vai ter que experimentar, né? Pra ver se vai dar certo ou não. Eu sempre fiz com açúcar demerara. E aí, com açúcar demerara, dá certo, tá? Então, tem que fazer a experiência para ver se dá certo. Mas, se não der certo fazer caramelo com xilitol, ele pode derreter ali e você vai fazer uma calda de qualquer jeito e a calda vai ficar doce. É isso que importa, tá bom? Não vai ter problema nenhum você usar o xilitol em vez do açúcar demerara na hora de fazer a calda.
Por quê? Porque o caramelo em si, ele é mais importante estar na estrutura de um caramelo na receita de um pudim, por exemplo, como eu ensino também um pudim vegano. Mas na estrutura aqui de uma calda em si, não necessariamente. A gente consegue engrossar uma calda, mesmo se a gente não conseguir ele um caramelo. Tem mais alguma pergunta para a nossa aula de hoje? Tá aqui o nosso manjar delicioso, decoradinho com coco queimado, com ameixas, calda de ameixa e puro coco, tá? Tudo concentração de coco aqui na massa. E daqui a pouco você vai acompanhar nos stories. Deixa eu olhar aqui. Alguma perguntinha? Deixa eu ver. Pronto, respondi a da Maiara. Acabei de responder a pergunta da Maiara, né? Sobre o xilitol. Nunca fiz caramelo com xilitol, mas se não der ponto de caramelo usando o xilitol, não tem problema, não vai perder o xilitol com certeza. Vai misturar ali com a água e com a ameixa e vai dar ponto de uma caldinha, né? Vai engrossando ali com o fogo baixo e tal, com a fervura, e vai dar para decorar ali o seu manjar, com certeza, tá? Tem mais alguma pergunta? Gente, essa foi a nossa aula de hoje e como eu falei, eu precisei adiantar vários processos porque sobremesa vai para a geladeira e eu não podia deixar vocês esperando horas, né? Pra gente poder aí ter o resultado final. Mas daqui a pouco eu vou deixar nos stories o passo a passo. E essa é a nossa última aula de esquenta e foi mesmo um esquenta para te preparar para a nossa Masterclass que vai acontecer dia 8, terça-feira, às 20 horas da noite. Várias pessoas já se inscreveram, várias estão aí aguardando e já está chegando. E se você ainda não se inscreveu para a nossa Masterclass, não perde tempo, vai lá na minha bio, se inscreve. Porque lá a gente vai conversar sobre como você se tornar mestre em almoços vegetarianos completos, saborosos e nutritivos, tá? Para você aprender do zero como se tornar mestre nesse tipo de alimentação tão saudável. E desde os pratos completos, porque eu considero que a alimentação vegetariana deve ser aprendido completo. Porque você precisa saber qual é a quantidade, né, de proteína, de carboidrato, de alimentos reguladores, né, as vitaminas, o conjunto, como você aplicar aquilo ali no dia a dia. E tudo isso a gente vai conversar, você vai saber ali dentro da Masterclass como funciona, o que o nosso corpo precisa, tudo que a gente precisa fazer para se organizar nessa alimentação saudável, além de saber como colocar a mão na massa. Vai ter presente lá dentro da Masterclass, então vai ser muito bom. Se você ainda não se inscreveu, corre e se inscreve, porque o tempo já está acabando, tá? Já vai começar, vai ser semana que vem, dia 8. E não vai ser um evento aberto, como está sendo aqui as nossas aulas de esquenta no Instagram. Vai ser um evento fechado somente para os inscritos. Vai acontecer na plataforma do Zoom e somente os inscritos terão ali o acesso a o que vai acontecer ali dentro, a tudo que a gente vai falar, tudo que a gente vai entregar e ao que você vai poder aplicar, praticar na sua vida e receber todos os benefícios que existem de uma alimentação tão maravilhosa, tão saudável como é a alimentação vegetariana estrita. Então eu espero você lá. Se tiver mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, agora é hora. Se não, a gente vai se despedir por aqui, com vontade de quero mais, né? E o quero mais vai ser a Masterclass. Deixa eu ver.
Não tem? Então eu desejo para você uma boa noite e acompanha lá nos stories o antes, tá? O processo dos itens que a gente não fez junto aqui na aula de hoje. Até mais, boa noite para você!